Você sente que não pode confiar nos homens? Você vive meio que no estado de alerta o tempo inteiro porque precisa se proteger? Sabia que essa falta de confiança pode ter raiz muito mais profunda do que você pode imaginar? É disso que a gente vai falar nesse vídeo hoje, um pouquinho sobre confiança e equilíbrio e como isso impacta o seu relacionamento. Se você não me conhece, eu sou Lindalva Novaes, sou terapeuta sistêmica e energética. A minha missão é te ajudar a ir para o seu lugar no mundo, na família, para você aprender o melhor, o extraordinário da vida de um lugar comum, exatamente onde você está. Você não precisa ir para Maldivas para viver uma vida extraordinária e eu vou te mostrar como. Fica aqui nesse vídeo. A verdade é que a sua falta de confiança no masculino tá te impedindo de se entregar profundamente nos relacionamentos. O resultado disso é que você vive um relacionamento raso, com pouca intimidade e com aquela mochilinha nas costas sempre pronta para ir embora. Você tem essa sensação? Que você tá sempre em alerta, esperando ele pisar na bola para você pegar sua mochila e ir embora? Ou pior, você passa o tempo inteiro com as mochilas nas costas, não vai embora, não vai a lugar nenhum, mas também em momento nenhum você tira a mochila para poder compartilhar o que vocês têm de bom. E não estou dizendo que você é a única, é muito provável que ele também vive com a mochila nas costas e vocês não estão tendo uma relação de equilíbrio e confiança. Você é aquela amiga que parece que tem o dedo podre e tá sempre se identificando e se relacionando com homens completamente indisponíveis. Você tem a sensação que você nunca é realmente a prioridade. Ele tá escolhendo a mãe, a família, os amigos, o futebol, não importa o motivo. A verdade é que você tá sempre no segundo plano. E aí, por mais que a gente às vezes fala, não é possível, não tem nenhum homem que presta, a gente precisa fazer uma autoavaliação e entender por que tem algumas mulheres que encontram bons homens e por que você não. E aí eu quero te dizer que, vou te dar um spoiler que não é muito gostoso. Nesse momento as pessoas param de seguir, pulam o vídeo, vão embora, eu fico muito brava comigo. Eu espero que você respire fundo e tenha coragem de ouvir o vídeo até o final. A verdade é que nada nem ninguém está controlando a nossa vida. Nós somos totalmente responsáveis por aquilo que nos acontece, seja de bom e de ruim. É claro que isso pode assustar muitas pessoas, mas também pode trazer alívio. Para mim, foi um alívio, porque eu sempre tinha a sensação de que alguém estava fazendo mal, que alguém estava contra mim, que alguém devia ter feito macumba. Não é possível, porque a minha vida não... As coisas não davam certo, apesar de ser uma pessoa muito dedicada, estudiosa, trabalhadeira. Entender que não tinha ninguém contra mim, que na verdade eram os meus padrões, as minhas crenças, o meu modo de funcionar e me relacionar no mundo, que fazia com que as coisas não davam certo, que eu criava situações de forma inconsciente para as coisas não darem certo, para eu me manter no mesmo lugar. Porque na minha alma existia um medo absurdo de avançar. Para bons relacionamentos, para prosperidade, para paz, para tranquilidade. Então, viver no modo de sobrevivência era o único modo que eu conhecia desde sempre. Então, eu até queria viver diferente, mas a verdade é que eu morria de medo desse lugar novo. Então, entre dar o próximo passo e viver o novo, a minha alma me puxava para o velho, que eu já sabia. Então, por mais que pareça que não exista homens bons, o fato de você estar só se conectando com os homens que são indisponíveis, os que não querem compromisso, que não te assumem, que estão sempre te trocando ou sempre te deixando de lado, é porque em algum lugar você aprendeu que isso é se relacionar. Em algum lugar você aprendeu que você não podia ser a prioridade e que você também não poderia dar prioridade para ninguém na sua vida. Então você até tá com a pessoa, mas ela não é a sua prioridade. Isso geralmente vem acompanhado de uma sensação muito comum, de uma crença, de um comportamento. Eu preciso ser independente. Como eu não confio nos homens, como eu só conheço os homens ruins, como apesar de eu estar muito apaixonada, querer muito, os homens parece que nunca correspondem à minha entrega, a verdade é que eu não estou disponível porque existe uma entrega, uma energia tão grande em ser independente. E ser independente não é o problema. A questão é que a gente foi ensinada a ser independente para não depender de homem, entende? Não é assim, é legal que você viva a sua potência, realize os seus sonhos, porque você pode fazer isso.
Não era esse discurso que a gente ouvia. O discurso é: seja independente e não dependa de homem. Então parece que o único motivo que nos faz ir para o mundo e realizar é para nos defender dos homens. E aí, como que eu vou ter um relacionamento saudável e equilibrado se tudo na minha vida é pautado em me defender, como se eles fossem um inimigo? É óbvio que eu só vou encontrar homens de quem eu precisa me defender. Faz sentido para você? Eu espero que sim. E se não fizer, antes de você brigar com essa informação, deixa isso decantar no seu coração, tá bom? Porque às vezes a gente precisa de um tempinho para reorganizar, porque tudo vai contra o que a gente aprendeu. Tudo que eu aprendi nos últimos 5 anos foi totalmente contra tudo que eu tinha aprendido nos 35 anos anteriores. Então, eu fui de alienada, feminista, para depois romper com tudo isso. Mas entender esse caminho da minha alma também foi importante. A minha alma precisou percorrer todos esses lugares para que eu chegasse até aqui em paz, tranquila. Entende? E é isso que eu desejo para vocês, que não importa o que a sua alma peça de jornada, mas se você chegou até aqui a esse vídeo, talvez seja o momento de você dar o próximo passo, da tranquilidade, do conhecimento, da sabedoria. É claro que da onde vêm essas sensações, né? Elas não surgem assim do Neida, elas têm raiz, né? E elas vêm das suas experiências pessoais, ou seja, você vem se envolvido repetidamente com homens indisponíveis, homens que não suprem as suas necessidades emocionais, homens que te decepcionam, e você vai reforçando, né, o que a gente chama de viés de cognição. Então você já acha que os homens não são confiáveis e as suas experiências comprovam isso. Você pode fazer uma tese de doutorado provando que não tem nenhum homem que vale a pena no mundo, afinal você ainda não encontrou, não é mesmo? Então você tem essa sensação. Eu busco só as pessoas que vão me confirmar aquilo no que eu acredito. Um fator muito importante, e eu arriscaria dizer que é 50% de contribuição, é a história familiar. Como foi a história da sua mãe, da sua avó, das suas tias, das suas irmãs? Qual é a história delas nos relacionamentos? Você aprendeu com elas como se relacionar. E se você está tendo dificuldade, é provável que você não seja a primeira e provavelmente não será a última. Mas, se você for a que cura, talvez você libere as próximas gerações. E aí a gente tem o imaginário coletivo, né? A herança coletiva do feminino, que se perdeu. A gente não se perdeu agora, a gente vem se perdendo há muitíssimo tempo. Mas nem sempre as mulheres estiveram perdidas. Houve um tempo onde nós sabíamos exatamente qual era o nosso poder e sabíamos usar com sabedoria, né? Houve um tempo, inclusive, que os homens se revoltaram e começaram a reivindicar as suas autoridades diante de tanto poder do feminino. Aí de lá para cá, a gente foi se adoecendo. Por quê? Porque o masculino se adoeceu, não souberam encontrar equilíbrio, e aí estamos vivendo essas dinâmicas adoecidas, né? Para as próximas gerações, a gente torce que a gente encontre novamente esse equilíbrio para que a gente possa viver em paz, parar, sabe, estender a bandeira branca? Mas Bert costuma dizer que a paz começa no coração das mulheres. E é por isso que nós procuramos tanto mais terapia e ajuda. Porque quando nós estivermos em paz, é assim, ninguém briga com quem, sabe? Quando um não quer, dois não brigam. Quando nós estivermos em paz, a paz reina. O caminho para mudar isso é você resgatar a sua autoconfiança. E isso passa muito por você resgatar a sua conexão com o seu feminino. Nós mulheres só nos colocamos nesse lugar de insegurança quando não sabemos do nosso valor no mundo, na família, quando nós duvidamos de quem somos. Isso nos traz insegurança, medo, e a pessoa com medo ela é capaz de qualquer coisa. Então é muito importante que você resgate a sua segurança, e eu sugiro que comece com a sua conexão com o feminino. É importante sair da questão do todos os homens são iguais, porque se é nisso que você acredita, é isso que você vai encontrar, todos os homens iguais. Você entender que nem todos os homens são iguais, que alguns homens estão mais feridos do que os outros, e tem homens que estão mais no lugar, mais na postura, tem homens que tiveram um masculino mais saudável, tiveram um modelo melhor e eles estão prontos para viver uma jornada de amor com confiança e equilíbrio. Se você não acreditar nisso, vai ser impossível. Então, o primeiro passo, depois de encontrar sua segurança, é entender, existem homens bons. E aí eles estão por aí. Você precisa saber encontrá-los. E depois, por último, é importante você entender
o equilíbrio entre força e entrega. Nós mulheres somos uma força potente, força de vida. A vida não acontece sem a gente. Nós detemos o poder sobre a vida e a morte, porque uma vez que uma criança é fecundada no ventre de uma mulher, ela tem 9 meses para decidir se aquela vida segue adiante ou não. E algumas mulheres decidem que a vida não vai seguir adiante e elas interrompem essa gestação. Claro que isso tem um preço a ser pago lá na frente, não vou entrar nisso agora, não nesse vídeo, mas ela pode escolher isso, ok? Ao contrário de um homem, é mais difícil para um homem decidir sobre se a criança vai ou não vir a termo, mas a mulher ela tem esse poder nas mãos 24 horas. E se a gente entender essa força que está para além disso e saber equilibrar essa força que já é nossa, que ninguém precisa nos dar, equilibrar isso com a entrega, com se permitir se entregar na relação, de confiar no outro, isso vai ser a chave para uma relação saudável. Mas é claro que fazer essa jornada não é fácil e sozinha a maioria das pessoas não consegue. Eu não consegui, eu precisei passar por alguns processos terapêuticos, eu precisei me curar enquanto me formava terapeuta para poder entender o meu lugar, o meu poder, sobre entregar, sobre ter força. E aí, depois que eu entendi isso, eu comecei a dividir isso com as minhas alunas dentro do Método SAL, e elas começaram a dizer, o Método SAL é um programa de autoconhecimento profundo, baseado nas leis sistêmicas, leitura corporal, comandos quânticos, e é muito comum que as minhas clientes falem, linda, o meu relacionamento mudou, o meu relacionamento mudou, o meu relacionamento mudou. Pensando nisso, eu criei uma sessão de atendimento voltada somente para relacionamento. Então, você está com dificuldade na sua relação, quer entender os seus padrões, ou você não, está solteira e quer dar o próximo passo um pouco mais consciente, um pouco mais curada para encontrar alguém um pouquinho diferente do que você tem encontrado até aqui. Para isso, eu criei a ativação, a sessão de ativação Confiança e Equilíbrio. Nessa sessão, a gente vai ficar junto 90 minutos, onde a gente vai identificar os seus padrões sistêmicos, as dores do seu traço de caráter, o seu padrão energético. A gente já vai fazer alguns alinhamentos. Vou te passar alguns exercícios para você começar o seu processo de cura e já começar a caminhar mais saudável. E também, claro que no final eu vou te convidar a fazer parte do Método SAL. Isso por quê? Porque você vai ter sua primeira experiência comigo. Em vez de você ir direto pro Método SAL, sem me conhecer, sem entender se faz sentido ou não, se o que eu sei vai te ajudar ou não, você vai ter um primeiro contato comigo na sessão de ativação. Depois de 90 minutos, nós duas trocando, você vai poder escolher seguir comigo ou não. Mas você já vai sair de lá com ferramenta suficiente para caminhar bastante rumo a uma relação saudável com confiança e equilíbrio. Se esse vídeo te ajudou, se fez sentido, comenta aqui pra mim, isso é muito importante. Deixa o like, tá bom? E se inscreva no canal se você não é inscrita. Se você tem uma amiga com o dedo podre, ou uma amiga que tá querendo recuperar seu casamento, uma amiga que precisa recuperar a sua autoestima, a sua segurança, enfim, pode indicar compartilhando esse vídeo, porque tudo isso ajuda essa pessoa aqui que vos fala. O YouTube entende que esse conteúdo é relevante e me ajuda a chegar a mais pessoas, tá bom? Os links vão estar aqui embaixo, tanto do Método SAL para quem já está preparada, para ativação, confiança e equilíbrio, e todas as minhas redes sociais. Não esquece de dar o like. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!